Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de Geografia do 7º ano. Forte abraço a todos vocês. Hoje nós iremos falar ainda dos modais de transportes, ou seja, dos modelos, das modalidades de transporte. Nós iremos falar aí sobre a multimodalidade dos transportes. Vamos entender o que significa essa palavrinha tão extensa, tão grande aí. O que vai representar, o que vai significar essa palavra? Ok, pessoal, prosseguindo, para a gente não nos demorarmos muito na situação. Olha só, aqui a gente tem uma rede, de transportes. Tem o site dela é do IBGE. Eu peço para vocês que dêem uma olhadinha, dêem uma ampliada lá, busquem esse site, essas imagens aí, representando os vários modais, as várias modalidades de transporte existente aí no nosso território, no território brasileiro. O que a gente vai entender por essa palavrinha aí que a gente destacou logo no início da nossa aula, O título: Conexão e Modalidade de Transporte. É uma ligação, a conexão. Qual a conexão? A integração que existe justamente entre os transportes aí existente não só na nossa região, mas em todas as regiões aí onde tem uma economia, um desenvolvimento econômico, onde esse desenvolvimento econômico depende justamente dessas modalidades aí, desses modais de transporte. A gente observa que todas elas têm uma conexão, uma ligação, uma dependência, uma interligação de todas elas, ou seja, cada uma delas depende da outra para poder girar, para poder se transportar, se transformar, correr, caminhar. Ok, pessoal? Acho que deu para a gente entender tudo isso que eu falei. Vamos lá, vamos entender direitinho. Podemos definir ou seja, explicar, a multimodalidade como uma conexão, uma ligação ou articulação entre os vários meios de transporte durante o deslocamento de uma carga. Então essa conexão, essa ligação entre os vários meios de transporte existentes, e a gente começa a lembrar os modais de transporte que nós temos, o modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aquaviário, hidroviário também, dutoviário, aeroviário, são todos os modais. Então essa conexão, Um exemplo que a gente pode colocar aqui, que é colocado no nosso texto, é o exemplo dos containers, aquelas caixas, grandes caixas de aço que a gente vê nos portos aí, onde chegam produtos, onde entram produtos em um determinado país e onde saem produtos desse determinado país nesses containers, nessas caixas, nesses depósitos aí de aço, que chegam de navios até os portos, são transferidos para caminhões ou trens, certo? Esses containers, que deslocam essa carga para o interior do país. Nesse caso, mais de um meio de transporte foi envolvido, o que exemplifica a multimodalidade. Então essa palavra que a gente começou iniciando nossos estudos é justamente isso aí, essa integração, essa utilização de mais de um meio de transporte para poder envolver um tipo de mercadoria que será transportada, Essa relação que tem aí que envolver esses transportes aí é chamado de multimodalidade. Ok, pessoal? De várias modalidades aí de transporte, beleza? A gente observa o seguinte: o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. É o segundo maior produtor de soja do mundo. Se eu não estou enganado, parece que em alguns estudos que a gente falou, ele fica apenas atrás dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nas áreas produtoras de soja, envolve o quê? O transporte dessa soja, e aí a gente tem um tipo de modal de transporte, pode ser ferroviário, mas geralmente é o rodoviário, que a gente sabe que o predomínio do transporte rodoviário no nosso país, ele é grande, ele é enorme, beleza? Ele é transportado até onde? Até os portos. Dos portos ele é transportado via marítima, para a China, por exemplo. E aí de lá da China chega até os locais de distribuição através de um outro modal de transporte, seria ferroviário, o rodoviário e assim por diante. Então isso seria essa multimodalidade que a gente observa.
Ok, pessoal? Prosseguindo, deu para a gente entender isso aqui? Vamos adiante. Aí temos os vários modais de transporte aí que a gente já comentou, né? O rodoviário, né? Como a gente pode observar, o rodoviário, aeroviário, hidroviário, por exemplo, e aqui a gente observa que falta alguns, né? Por exemplo, o ferroviário, o modal ferroviário, pelo menos eu não estou identificando, não estou vendo aqui alguma representação do modelo ferroviário também. E outro modal que a gente não observa que está aqui é o chamado dutoviário, né? Que também serve aí para poder transportar vários tipos de produtos, gases e assim por diante. Por exemplo, ele é utilizado para transportar outros produtos sólidos também, o modal dutoviário também pode transportar. Beleza, pessoal? Prosseguindo, continuando, as conexões, né? A gente observa aí as conexões, essa ligação, essa dependência, essa relação. Cada modal tem uma relação com o outro. Cada modal tem uma ligação com o outro. Cada modal depende do outro modal. Ou seja, cada modelo de transporte depende, ou para completar a carga, o transporte e tudo mais, ou para levar combustível e tudo mais, e assim por diante, beleza? E a gente observa novamente os modais, né? Os modelos de transporte: ferroviário, rodoviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário. O desenvolvimento econômico e dos meios de transporte estão intrinsecamente, ou seja, intimamente ligados. Os lugares precisam estar conectados por vias e infraestrutura de transporte, deixa eu ver aqui, para poderem partir dos fluxos relacionados ao mundo global. Observe o seguinte: para você poder desenvolver um modelo de transporte, você precisa ter uma infraestrutura para esse modelo de transporte. A infraestrutura para o modelo de transporte ferroviário é justamente as estações, as linhas férreas e tudo mais, né? A infraestrutura para você poder desenvolver um modelo de transporte rodoviário, você precisa de estradas, de rodagem, de pavimentação, de sinalização, ou seja, toda uma infraestrutura ali, toda uma estrutura que é para poder dar acesso, movimentar esse tipo de transporte. Da mesma forma que o aeroviário ele precisa de aeroportos bem sinalizados, bem estruturados, que é para poder você movimentar esse transporte. O dutoviário também, os seus campos, as suas conexões, né? O hidroviário, os seus portos, a infraestrutura dele está ligada aos portos aí para poder recepcionar a mercadoria e também mandar essa mercadoria, despachar essa mercadoria para as regiões. Então toda essa infraestrutura aí, ela faz parte aí de um desenvolvimento globalizado. No mundo globalizado, no desenvolvimento globalizado, é necessário que esses modelos de transporte ele tenham uma infraestrutura toda adequada para poder dar agilidade aí ao seu transporte, da sua mercadoria. Regiões que são privilegiadas com acesso a todo tipo de rede de transporte oferecem maior fluidez e menos custo na realização do comércio. Então, o que vai baratear, né, o que vai deixar o custo de uma determinada mercadoria competitiva, interessante, vai ser justamente essa agilidade aí nos transportes, aí, nesses modelos de transporte, essa conexão que tem entre um transporte e outro, que vai facilitar a chegada do produto sem muito custo aí ao seu destino final. Isso aí vai fazer com que o produto daquele determinado local, daquele determinado país, ele custe menos e aí ele seja mais competitivo no mercado mundial. É o caso do Brasil. Se o Brasil tivesse uma maior distribuição do modelo de transporte, não ficar só preso ao modelo rodoviário, espalhasse aí o transporte das suas mercadorias para outros modelos, aí, para outros modais, como por exemplo o ferroviário, provavelmente o Brasil seria muito mais competitivo no mercado mundial aí dos seus produtos. Ok, pessoal? Prosseguindo, vamos na sequência. E aí a gente tem um exemplo para a gente analisar aí o acesso, né? Como o acesso às vias de transporte, como a agilidade às vias de transporte, ela vai ser benéfica, ela vai ser eficiente em determinadas exigências. Como, por exemplo, a gente observa aqui a questão da doação de órgãos. Como a doação de órgãos, ela vai estar ligada
a um tipo de modal, a um modelo de transporte eficiente, que vai atender a necessidade o mais rápido possível. E aí a gente observa o seguinte: para você poder atender essa demanda, essa necessidade aí da urgência, na rapidez, na agilidade, na eficiência do transporte de um determinado órgão até um determinado local a receber esse órgão, a doação do doador até aquele que vai receber esse órgão e tudo mais, é importante que o modelo seja eficiente e seja ágil para poder fazer esse tipo de serviço. É o exemplo que nós temos aqui. O acesso às vias de transporte modernas, como as aéreas, aeroviárias, permite a resolução ágil de outras questões, como a doação de órgãos. Então, esse tipo de modelo de transporte aéreo moderno, ele é bastante eficiente, mas precisa ter uma estrutura, precisa ter uma conexão com outros modelos aí que vão dar suporte, que vão ajudar com que ele tenha agilidade na sua execução. Beleza? A desigualdade na densidade dessas redes no território nacional atrapalha a ligação entre potenciais doadores e doentes que precisam de transplantes para sobreviver. O que quer dizer isso aí, pessoal? Olha só, o modelo aeroviário, ele é dependente também do modelo rodoviário. Em que sentido? No seu abastecimento. O abastecimento, o que leva o combustível que é levado para poder movimentar, transportar, fazer girar, funcionar aí o modelo de transporte aeroviário, são feitos via rodoviária, né? Esse transporte do combustível até os aviões e tudo mais, é feita via terrestre, rodovias e tudo mais. Então, a dependência disso aí vai dar a agilidade ou não na urgência da doação, na urgência de receber esse órgão. Tudo vai estar ligado um ao outro. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Prosseguindo. Não sei se eu fui muito claro ou se eu fui muito enrolado nessa parte. Mas vamos lá. E aí a gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem o modelo rodoviário, caminhões combustíveis que levam aí combustíveis até os modelos aeroviários, correto, pessoal? Então, um depende do outro. O modelo aeroviário, ele depende muito do abastecimento, levar os combustíveis através do modelo rodoviário, beleza? Poderia ter mais agilidade? Poderia, deveria, né? Talvez se distribuísse mais outros tipos de transporte, como por exemplo ferroviário, poderia atender muito mais, muito melhor essa exigência aí do transporte aeroviário, ok? Então olha só, o transporte aéreo depende do abastecimento de combustíveis, que por sua vez são extremamente dependentes do modal rodoviário brasileiro. Não só o abastecimento de combustível, mas vários outros modelos, vários outros modais, vários outros setores da economia são dependentes do modal rodoviário brasileiro. Beleza, pessoal? E aí a gente exemplificou que se esse modelo da chegada de combustíveis, de atender a necessidade aí dos aeroportos, por exemplo, seria mais eficaz, mais útil, mais ágil aí na execução de serviços, como por exemplo a doação de órgãos. Por que a gente observa isso aí? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Olha só. Existe um tempo, existe uma necessidade, existe uma urgência para determinados tipos de serviços, como por exemplo o serviço de transplante de órgãos. Bastante interessante, pessoal. Existe um tempo aí de vida, vamos dizer aí, um tempo de vida aí de um determinado órgão. É uma linguagem técnica, né, médica, chamada isquemia, que é o tempo que esse determinado órgão ele tem de oxigenação, de oxigênio, né, de sangue e tudo mais, que vai manter esse órgão aí ele apropriado para desempenhar a função do transplante e tudo mais. Então, a exigência numa agilidade do transporte, da onde ele vai sair, ou seja, da doação até para a pessoa que vai receber esse órgão de doação, até aquela pessoa doente que necessita desse órgão de transplante, é bastante importante. Então não pode ficar uma dependência total de outra e que essa dependência ela seja deficiente, que ela não vai atender a exigência com bastante necessidade e agilidade. Então olha só,
para você ter uma ideia, um órgão como coração, pulmão, rim, fígado e pâncreas, ele tem o seu tempo de isquemia. Ele tem o seu tempo aí que ele pode ser preservado para poder atender uma pessoa que necessite dele. Por exemplo, o coração, o tempo de isquemia do coração é 4 horas. E aí, o que seria interessante você transportar esse órgão? Através do modal aeroviário, ferroviário, rodoviário, hidroviário. Deu para entender a ideia? Então, é interessante que esse tipo de órgão seja transportado no modal mais eficiente possível no seu transporte, mais rápido, mais ágil possível, que seria o modal aeroviário, beleza? O pulmão também, o tempo de isquemia dele está entre 4 e 6 horas, então é necessário que seja um tipo de transporte aí o mais rápido e ágil possível. O rim, 48 horas, né? A gente já tem um tempo maior. O fígado, 12 horas, temos um tempo maior. O pâncreas, 12 horas, nós temos aí tempos maiores aí, mas todos eles precisam de uma certa agilidade para poder chegar até um determinado local, né? E a gente destaca esses dois aqui como uma agilidade maior que precisa aí no seu transporte para poder chegar e atender a necessidade da pessoa que necessita desse tipo de órgão. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender a agilidade, a necessidade da agilidade no modal aí para poder atender determinadas necessidades, determinadas exigências, e a gente colocou aí como exemplo disso, dessas determinadas exigências, necessidades aí com a doação de órgãos. Deu para a gente pegar isso aí? Beleza, vamos prosseguir. Realização de exercícios? Não, correção de exercícios. Olha só, quais vantagens, exercício da semana passada, quais vantagens e desvantagens podemos citar do transporte rodoviário no Brasil? Com vantagens podemos citar a rapidez e entrega porta a porta, e como desvantagem podemos citar a elevada emissão de gases poluentes, a capacidade de transporte limitada, o custo de manutenção das rodovias pavimentadas e outros. Segunda questão, como a construção e transferência da capital do país para Brasília representou? Perdão, o que a construção e transferência da capital do país para Brasília representou? Representou o estímulo, né? Estimulou a interiorização do país, beleza? Próxima questão, o que representou a abertura de estradas no interior do país? Representou a intenção de acelerar a ocupação dos sertões, aquelas áreas que ainda não eram ocupadas aí no Brasil, os sertões brasileiros. Quarta questão, além do transporte de cargas rodoviário, quais outras matrizes de transportes tem no Brasil segundo os dados de 2018? Vamos lá, o aeroviário, que corresponde a 0,4% de todo o transporte no território brasileiro, o dutoviário, que corresponde a 4,2%, o aquaviário, que corresponde a 13,6%, o ferroviário, que corresponde a 20,7% de todo o transporte no território brasileiro. Só lembrando que o transporte rodoviário é 61%, mais de 61% de todo o transporte no território brasileiro. Exercícios dessa aula para a próxima semana, pessoal. Podemos definir a multimodalidade como a conexão ou a articulação entre os vários meios de transporte durante o deslocamento de uma carga. Exemplifique, ou seja, tem um exemplo dessa definição, beleza? Cite tipos de modais de transporte. Quais foram aqueles modais que a gente falou de transporte, beleza? Terceira questão, cada órgão tem um tempo específico de isquemia. Qual seria o melhor modal de transporte para atender um paciente que precisa de um transplante de pulmão e coração? Correto? Quarta questão, o abastecimento do transporte aéreo é dependente de que tipo de modal de transporte? Beleza, pessoal? Coisa mais linda do mundo, esse cachorrinho subindo as escadas. Olha só essa mensagem. Suba os degraus de sua vida, um de cada vez. Não passe por cima de ninguém. Vença pela sua capacidade, honestidade, caráter e amor. Beleza, pessoal? Fiquem os nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.